Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, hoje à distância, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Está aí um novo ano. 2025 vai ser um ano difícil para os média tradicionais. De resto, na esteira do que já tem vindo a acontecer, o confronto com os meios digitais parece ser cada vez mais violento. E há aqui um conjunto de pistas, de dados que apontam para uma crise que não se consegue resolver nos meios tradicionais. Despedimentos no RTP, no público, na empresa, a Trusty News com uma decisão final até ao final deste mês. Como é que vocês olham para esta situação dos meios tradicionais? Bem, em relação a Luís Marinho. sempre em relação à RTP e ao público, estamos a falar de saídas negociadas. Portanto, Sim. Por enquanto ainda não são despedimentos, mas de facto faz parte dos planos os chamados planos de reestruturação, que eu penso que vão atingir praticamente todos os grupos, talvez salve o grupo Média Livre, o grupo Correio da Manhã, portanto Média Livre, e eventualmente o grupo da TVI. Penso que também por aí as coisas estão mais ou menos tranquilas. Aliás, só para falarmos de televisão e de uma forma muito rápida, porque nos próximos programas vamos analisar com alguma atenção o que é que foi, digamos, a televisão do ano 2024, a análise das audiências mostra os canais de cabo a descer ligeiramente, os generalistas a subir. Portanto, há aqui uma tendência interessante que eventualmente não se esperaria. O que se espera e que se sabe é que as plataformas de vídeo pagas estão a subir de uma forma bastante acentuada. E em relação ao ranking das televisões, temos a TVI a ganhar, portanto, a subir, a SIC desceu ligeiramente, a RTP manteve, a CMTV a subir também, os canais de notícias desceram ligeiramente, a CNN por acaso até desceu um bocadinho, mais do que o normal, a SIC Notícias também, e é também, acho que relevante dizer neste momento que a TDT atinge apenas em exclusivo 7,4% das famílias portuguesas, portanto praticamente a TDT já devia ter acabado, aliás porque seria uma boa notícia para as televisões que ainda têm pagam bastante para ter uma rede que praticamente já ninguém usa. Não se consegue ver uma luz ao fundo do túnel, não é, Eduardo Oliveira e Silva? Não se vê a luz, mas eu, por exemplo, relativamente à TDT, teria até a ideia de que teria que se ter expandido a TDT e não acabar com ela, porque acabar com ela é remeter para é mais um pagamento que o telespectador tem que fazer, que é contratar um operador para receber a televisão. É a única... no fundo, o negócio dos média só é bom para os distribuidores nesta altura. Há um ponto que também me parece que é de relevar nesta altura, é que o Governo tinha anunciado um conjunto de medidas e que se tenha visto, nada praticamente aconteceu. Já aqui falámos sobre isso, morreu na praia na altura da publicidade da RTP, não é? Sim, tudo o que estava previsto, e mesmo as outras medidas mais comezinhas e mais, digamos, mais fáceis de concretizar, também não me dá a ideia que tenham sido efetivadas. Vamos ver se fazem, porque também, para além dos grandes média, há os pequenos jornais e todo um conjunto de redes de informação a quem foram prometidos apoios, e não tenho visto nada do meu ponto de vista. Falta-nos informação sobre isso. O plano foi apresentado em setembro, passaram 3 meses, ainda não é muito tempo, mas não temos nenhuma avaliação porque não podemos fazê-la, na medida em que nos falta informação. Não sabemos das 50 e tal medidas, muitas delas eram medidas não tão mediáticas, tanto como aquelas que envolveram a RTP, nomeadamente apoio à imprensa regional, e isso aí não sabemos muito bem o que é que se está a passar. Espero que um dia destes o Governo nos informe e faça o balanço das medidas.
sei que nem em relação à imprensa regional, por aquilo que sei de alguns jornais regionais com quem contacto, que a situação para já é igual. Não houve grandes alterações em relação a alguns financiamentos, nomeadamente ao Porto Pago e a outros. Mas pode ser que as medidas estejam ainda em curso e não sejam visíveis. Mas, claro que, como já dissemos, o plano, enquanto plano global de pensamento para o setor, ficou fortemente prejudicado com o recuo na medida de redução da publicidade na RTP. Pelo menos não tivemos nenhuma informação adicional depois da aprovação na Assembleia da República de uma medida que impede uma medida que ainda não existe, que é uma coisa, enfim, inovadora e única, provavelmente. Não tivemos depois disso nenhuma reação do Governo a dizer que vai ou não vai manter essa medida e que vai tentar negociar, de alguma forma, no Parlamento ou fora dele, ou de outra forma qualquer, que essa medida inscrita, portanto, no plano, possa ser concretizada. Nesse sentido, o Eduardo tem razão, o plano até, enfim, está num impasse, pelo menos. Relativamente ao resto do setor, vamos aqui alargar um bocadinho a nossa conversa, mas o ponto de partida para o ano não é muito animador. Há uma situação de crise generalizada na imprensa escrita, a começar por aí. Na televisão tradicional, embora, como o Luís disse, os números do free-to-air, das televisões generalistas, relativamente a 2023 seja ligeiramente melhor do que em relação a 2022, estamos a falar que numa comparação de 7 ou 8 anos, a situação é má, não é? É muito má. É muito má. O decréscimo, claro. O decréscimo é muito grande. Estamos a dizer que as audiências em geral dos canais generalistas, não direi metade, mas um pouco mais de metade daquilo que era há 10 anos atrás. Em média, teríamos à volta de 3 milhões de pessoas a ver televisão há 10 anos, ou à volta disso, e agora temos 2 milhões. As televisões generalistas perderam pelo menos 1 milhão de espectadores. E isso, para o modelo de negócios, é evidente que é tanto uma má notícia e coloca um conjunto de problemas que as televisões têm a resolver. Ou seja, não entramos num ano muito auspicioso desse ponto de vista. Mas a imprensa escrita, designadamente, peço desculpa, a imprensa escrita, designadamente, parece, ou pelo menos dá sinais, de não estar a conseguir reagir, não é? O Diário de Notícias cancela as edições em papel ao fim de semana. Há ali um conflito, não é? Entre a direção do Expresso e a própria redação, por causa das personalidades do ano. Digamos que são sinais que não são bons sinais para o mercado e para o vigor que os meios tradicionais precisariam, não é? Bom, posso começar eu, já agora continuando o que eu estava também a dizer. Em relação à imprensa escrita, o que é que nós podemos prever em relação à imprensa escrita? É que ela vai desaparecer tal como existe atualmente. Não há dúvida que a tecnologia vai migrar para o digital, isso é uma questão de tempo. O que é que vai ficar da imprensa escrita? Vai ficar alguma coisa, não é? Como sempre, e no meu entender vão ficar os meios altamente especializados, de grande qualidade informativa, de nicho, ou seja, que tenham visões próprias sobre na forma como abordam a atualidade. Considero que isso vai continuar a existir. Tudo o que seja informação de linha branca, no meu entender, vai desaparecer. No caso dos nossos médias, temos enfim, as crises conhecidas do Diário de Notícias, da Trustee News, portanto, enfim, que está agonizante, todas as outras. O episódio que acabaste de referir, Rui, em relação ao Expresso, é mais um epifenómeno, não é do que propriamente um fenómeno estrutural, na medida em que é um acontecimento um pouco original. Não é estrutural, mas é indicador de uma pode certa ser cultura indicador que está instalada. de outras coisas, sim. Mas, enfim, talvez os nossos ouvintes não saibam exatamente o que é que se passou, mas o que se passou foi que o Expresso, como acontece todos os anos, elege as personalidades do ano. E este ano foram escolhidas como personalidades do ano na política nacional, na figura nacional, o Ruben Amorim, e na política internacional a senhora Gisele Pelicot, penso que espero estar a dizer bem, que foi vítima das violações sucessivas, portanto, em França. Isto criou uma situação de conflito dentro da redação, ou seja, discordâncias dentro da redação, incluindo o próprio diretor, o João Vieira Pereira, que escreveu um artigo no último Expresso a dizer que a personalidade do ano a nível nacional era o Montenegro,
e a personalidade internacional do ano era o Donald Trump, como é óbvio, né, para qualquer observador. A única dúvida em relação à personalidade do ano é aquilo que a Ângela Silva, também do Expresso, escreve na sua crónica, que devia ter sido António Costa. Ou seja, enfim, daqui vemos portanto, como a redação estava dividida. Mas esta escolha do Expresso é um bocadinho estranha, até porque no caso do Ruben Amorim é particularmente infeliz, na medida em que ele sai do Sporting campeão e vai para a Inglaterra e tem um rastro de derrotas, portanto, que ainda não terminou e não sabemos se vai terminar. É um pouco incompreensível e estranha, no mínimo. Eduardo, para terminarmos esta... Sim, diz. Aconteceu uma coisa parecida também, eu não tenho os pormenores, mas na Lusa também a figura eleita não foi propriamente bem vista da direção e acho que houve ali uns ajustamentos. Qual foi já agora? Qual foi a figura? Qual foi a figura? Eu penso que também foi o Amorim. Foi? Olha, exatamente. Mas isto vai no mesmo sentido. Isto vai no mesmo sentido, não é? A redação da Luz e a redação do Expresso. Não tenho os pormenores aqui à distância. Mas, em todo o caso, relativamente à imprensa, eu acho que o suporte de papel está em queda por todos os motivos e mais um. Primeiro, desde logo pela distribuição e até a dificuldade de imprimir, como se tem visto com o Expresso. Sim, não é? Não é só o Expresso, não é? É todos os jornais que eram impressos naquela gráfica, na Lis Gráfica. A Lis Gráfica faliu e a Lis Gráfica era um suporte fundamental e depois toda a rede de distribuição a partir dali, não é? Muito bem. Expectativas em relação a 2025, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista nacional. Vamos começar pelo internacional, que é capaz de ser mais importante, dado o facto de Donald Trump ocupar a Casa Branca a partir de 20 de janeiro e termos um imenso, tremendo ponto de interrogação em relação à NATO e ao comportamento que daí virá com a assunção ou com a tomada de posse de Donald Trump. Ele já começou um ataque às mídias tradicionais e, portanto, parece aquilo que a Kamala Harris disse na campanha parece começar a verificar-se, que é ele tem uma agenda de vingança. E, portanto, o aviso de Scholz aos donos das redes sociais, por exemplo, vem, no fundo, alertar para um perigo que Donald Trump também traz com ele pela mão, que se chama Elon Musk. Luís Marinho? Há aqui agora uma série de dúvidas e uma série de questões que podíamos aqui analisar e certamente vamos ter oportunidade de o fazer ao longo do ano. Assim, de repente, o que é que parece? A eleição de Trump, que está próxima, vai levantar aqui logo uma questão que eu penso que ele vai ter que resolver a curto, médio prazo, que é a relação com o Musk. Não me parece que, tendo em conta as duas personalidades, que seja uma relação que seja duradoura. Mas até pode acontecer. Saudável, não é? Saudável não é, certamente, mas vamos lá ver se é duradoura. São personalidades que nós conhecemos, portanto, quer a de Trump, quer a de Musk, e são egos fortíssimos que têm, obviamente, tendência a digladiar-se e, portanto, obviamente, Trump é presidente, portanto, terá vantagem a esse nível em relação ao Musk, mas vamos ver como é que as coisas correm. Em relação à política externa, esse é outra grande incógnita, o que é que Trump vai concretizar em relação às promessas que fez na campanha, isto é, por exemplo, em relação à Europa, vai implementar taxas, sim ou não, vai cortar apoios, sim ou não, em relação à NATO, vai cortar verba e vai exigir que a Europa contribua mais, sim ou não, como é que a NATO se comportará, como é que ela ficará se tudo isto for concretizado. Em relação às promessas de resolver o conflito na Ucrânia, ele disse que resolvia aquilo em pouco tempo, vamos ver o que é que acontece. Depois há aqui outra questão também muito importante, que é a relação com a China, como é que Trump vai gerir essa relação que se prevê que seja altamente conflituosa, e também a relação com a própria Rússia. Portanto, nós estamos a falar de uma situação e de uma guerra fria, de uma segunda guerra fria que já está a decorrer, portanto, que já se vive,
que temos pouca... é muito difícil fazer previsões em relação a isto, não é? Portanto, em relação ao que é que, portanto, em relação ao futuro. Em relação ao futuro da Europa, o que é que vale a pena dizer? Vale a pena apenas citar um título que eu tenho aqui de uma revista excelente da previsão de 2025, feita pela revista do Economist, que é muito simples, que é: se a Europa quer a paz, é bom que se prepare para a guerra. E, portanto, eu penso que isto é absolutamente... é isto mesmo que está a acontecer. Eduardo. A primeira reflexão, eu concordo com tudo o que o Luís Marinho disse, mas a primeira curiosidade que eu tenho é ver como é que o Trump vai organizar a tomada de posse. Se vocês bem se lembram, há 8 anos, ele, quando tomou posse, arranjou ali uma manipulação para dizer que tinha tido mais gente que o Obama, não é? Certo. O que era manifestamente falso. Eu estou muito curioso de ver que tipo de discurso e de afirmação é que ele vai fazer logo de início e quanto é que ele vai conseguir mobilizar em termos de, digamos, de apoiantes e de população. Porque nós não nos podemos esquecer que a circunstância de a vitória ter sido muito expressiva em termos de lugares não foi muito expressiva em termos de percentagens. Foi qualquer coisa como 52-48. E, portanto, o Trump também não tem, digamos... Eduardo, isso é expressivo. Isso é bastante expressivo. É o Freitas com o Soares? Não, está bem, mas para a América é bastante expressivo, porque há muito tempo o presidente republicano ganhava tanto na maioria dos votos, não é? Ganhava no colégio militar, mas não ganhava na maioria dos votos. Sim, ok. É tão expressiva como o Carlos Moedas em Lisboa. Quer dizer, é porque... Não, é diferente. Quem tem mais um voto é presidente da Câmara em Portugal. Portanto, quer dizer, eu estou a fazer uma comparação um bocado extrema, mas estou a dizer que ele também não tem aquele à vontade todo que nós pensamos que ele tem, não é? Porque o sistema... Não concordo nada contigo. Okay, ele ganhou na maioria dos votos, tem o Congresso todo lado dele, tem o Senado e tem a Câmara dos Representantes, ou seja, tem tudo. E tem o Supremo Tribunal de Justiça. Não é? Mas só tem 52% da população. Só? Quer dizer, Eduardo, há 48% contra. Opa, isso conta também. Aquilo não é Coreia do Norte ainda, por enquanto. Eduardo, mas ele tem condições políticas. Ele tem condições políticas hoje, como não teve no primeiro mandato. Não estou a dizer que não tenha. Eu estou a dizer é que não tem. São incomparáveis as condições políticas que ele tem. Eduardo, tem mais que no primeiro mandato dele, em que ele efetivamente não ganhou a maioria dos votos, não é? Com certeza. Eu não digo o contrário. O que eu digo é que aquilo não é, como é que se diz, cão por vinha vindimada. Não, mas nos Estados Unidos não é, porque há muitos poderes, não é? Há muitos outros poderes, não é só o presidente, não é só o poder do presidente. E relativamente à NATO, eu também tenho aí não digo uma discordância, mas uma nota, que é o seguinte: o Trump tem uma indústria de armamento que não vai querer deixar de vender os aviões, as metralhadoras, os tanques, tudo o que eles puderem impingir aos europeus. O que o Trump não quer é que que sejam os americanos a protagonizar o que quer que seja na Europa, não é? Portanto, se forem os alemães a avançarem aos franceses para o terreno, pois que sejam eles. Americanos é que não metem lá o pé de certeza. Tu podias era dizer, em conclusão da tua afirmação verdadeira, aliás, que o Trump quer que a ANA tenha mais dinheiro para comprar armas aos americanos. Sim. O que é, aliás, verdade. Mas tu achas que não? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Por isso é que ele já está a falar. Por isso é que ele já está a falar em orçamentos de 3% ou de 5%. Sim, exatamente. Agora vem só de 3%, agora vê isso para um país como Portugal. 5% do orçamento para comprar de armas. Sim. Portugal é bom para comprar armas de artilharia e depois, se for preciso, na visão dele, então se for preciso infantaria, vão lá os portugueses, bora. Bom, Luís Marques. Bom, voltando um bocadinho à tua intervenção inicial, Rui, refoco-me aqui na questão para mantermos aqui a nossa conversa anterior em relação às declarações do Scholz, não é? Porque há um precedente, e esse precedente é perigoso, que é a interferência do Elon Musk,
aliado do Donald Trump nas próximas eleições americanas, com o texto que ele publicou de apoio à extrema-direita, à AfD. E aí provocou essa reação do Scholz. E aí com razão. Portanto, o Scholz não pode permitir, como Primeiro-Ministro, que haja uma interferência, ainda por cima de alguém que vai ser membro da administração do Trump. Ele não é só apoiante do Trump, ele vai pertencer à administração, vai ter um cargo na administração do Trump. E há aqui uma interferência clara nas eleições alemãs, que é absolutamente inaceitável. Como é que isto vai evoluir a esse nível? Não estou muito otimista de que as interferências das redes sociais no resultado das eleições de todos os países, seja os quais forem, não vai aumentar. Acho que vai continuar a aumentar. Isso tem coisas boas, tem coisas más. Tem uma coisa boa que é a maior participação das pessoas, maior discussão. Tem uma coisa más que é as possíveis manipulações e as fake news. Isso é possível regular? É um tema que temos previsto analisar hoje. Acho que é muito difícil regular. Até porque, por exemplo, no caso do TikTok, imagina, agora o Trump está com algumas... Já disse, portanto, provavelmente a decisão de acabar com o TikTok nos Estados Unidos, portanto, poderá ser revista, porque não está garantido de que se acabe com o TikTok e não apareça ao lado um toque-tic, não é? Americano, claro, ou americano, ou canadiano, ou de qualquer, não é? Enfim, aqui é uma questão de tecnologia e de capital. Se houver isso, se houver tecnologia e se houver capital, a seguir cria-se uma outra marca que faça a mesma coisa. Não é difícil. Agora, os Estados podem regular o quê? Podem regular, por exemplo, as fake news. Tanto as personagens fictícias, não é? Porque, como se viu, aliás, falámos nisso aqui na nossa última vez, nas eleições que ocorreram na Roménia. Certo. O candidato da extrema-direita tinha 100 e tal personagens fictícias, portanto, que debitavam no TikTok coisas tanto favoráveis. Isso aí pode ser regulado, não é? Portanto, pelo menos isso pode ser regulado. Mas se eu estou muito otimista relativamente à eficácia disso, confesso que, admitindo que alguma coisa possa ser feita, não estou. Sem fazer nada, a soberania dos Estados fica comprometida, não é? Já está comprometida. Está comprometida. E, portanto, digamos que os Estados soberanos têm que reagir a esta predominância, a esta capacidade de intervir, a esta capacidade de liderar processos, ainda por cima com personagens fictícias, com fake news e por aí fora, não é? A questão é se há vontade política também, para já poder, e depois vontade política também, de os governos dos diferentes países terem ações e iniciativas no sentido de controlar, não é? Aqui é um outro tema que podemos depois debater com mais detalhe. Por exemplo, a pressão que foi feita sobre o Facebook e o Google relativamente a alguma relação de mensagens rássicas e outras, portanto, Surtiu efeito. Agora o problema é quem é que exerce esse poder de regulação. No fundo acaba por ser o próprio Facebook. E quem controla o Facebook? Ninguém sabe quem controla o Facebook. Ou seja, nós sabemos quem controla, mas há algum poder exterior ao Facebook que diga que aqueles critérios que estão a ser usados são os melhores no sentido de defender a liberdade de expressão e de opinião? Só é possível a autorregulação, no fundo, não é? É o que está a acontecer, não é? No caso do Facebook é o que está a acontecer. Se ela é eficaz ou não, isso é uma coisa que teremos que ver. No caso do Facebook, digamos que está a haver alguma eficácia, portanto, algum tipo de mensagens que não entram, que não são permitidas, o algoritmo automaticamente não deixa que entre. Isso, obviamente, é bom, desde que não seja limitativo da liberdade, portanto, de expressão. É isso aí, portanto, os limites aí é que são difíceis de definir. Muito bem. No plano nacional, 2025 vai ser um ano complicadíssimo. Temos eleições autárquicas, temos os candidatos a Belém a perfilarem-se, uns atrás dos outros, já corrida, alguns, o início da corrida. Temos o teste do novo orçamento para 2026, portanto, digamos que é um ano muito complicado, e o Governo já nos brindou no final deste 2024 com contradições extraordinárias. A contratação de um super secretário-geral que afinal não aconteceu, a posição que Montenegro depois veio ter em relação a Martim Muniz, que contradizendo de alguma maneira aquilo que tinha dito antes,
Isto não é um bocado não faz passar uma imagem de desnorte ou de temer aquilo que aí vem em 2025? Eu, sinceramente, não sei se é só desnorte, se é o sinal dos tempos, dos últimos governos, que é que os governos são governados pela opinião publicada, não é opinião pública, pela opinião publicada. E de facto, sujeitam-se muito a este tipo de opiniões. Portanto, toma-se uma medida, de repente há uma série de comentadores, muitos deles políticos no ativo, portanto, obviamente, sem nenhuma independência, obviamente com interesses diretos, mas basta que esses comentadores se pronunciem para depois haver ou recuos ou grandes alterações. Portanto, é o sinal de governos que são fracos, portanto, não são governos fortes, não são governos que têm uma linha de rumo e que a mantêm. Porque a anunciaram, portanto, porque têm que manter, não. Portanto, há sempre curvas, a linha reta é uma coisa que não existe. Então, eu penso que esta é a grande questão. E isso viu-se na questão do Martim Moniz, viu-se muito mais na questão do secretário-geral do Rosalino, que foi nomeado com um determinado vencimento. Aqui Del Rey, que o vencimento era muito alto porque era superior ao do Primeiro-Ministro e ao do Presidente da República. O Governo nomeou, mas depois silenciou, não falou mais. Atirou-se para debaixo da mesa. O senhor ficou ali meio pendurado e decidiu ir bem, ir à vida dele, claro, e voltar ao Banco de Portugal, receber basicamente aquele vencimento que já tinha. Portanto, que era basicamente o mesmo. E portanto, é assim que as coisas têm acontecido, não é? Eduardo Oliveira e Silva, a juntar a isto está também aqui estas demissões em massa, pelo menos muitas, 3 ou 4, nas USL. 3 pelo menos já vai. Eduardo? Sim. Eu aí acho que... Bom, temos de distinguir as coisas. Eu acho que o Primeiro-Ministro não recuou relativamente àquilo que aconteceu com a PSP. Ele disse que não gostou de ver, ninguém gosta de ver aquilo, mas são circunstâncias absolutamente policiais e a polícia é que sabe. Portanto, eu aí acho que ninguém gosta de ver imagens desse género, mas não se pode transformar aquilo num caso político. A oposição fez aí, enfim, um chavascal inacreditável e alguns idiotas úteis também. Agora, há ali uma coisa... Ele leu e ouviu. Sim, mas quer dizer, eu não acho que ele tenha recuado nesse ponto. O Governo tem tido muitas hesitações, mas há um ponto em que eu realmente... há um ponto que eu acho que está a ser muito grave no Governo. Porque a coisa do secretário-geral, eu acho um bocado absurda, mas a certa altura também acho que o homem encheu o saco, não está para aturar aquilo. Aquilo já tinha sido feito com o atual presidente da Caixa, pela doutora Manuela Ferreira Palmacedo, pela doutora Manuela Ferreira Leite, não houve escândalo nenhum. A criatura ganha 15 mil euros também. Não, quer dizer, Luís, houve nos primeiros dias, porque depois... Não foi nos primeiros dias, foram semanas e semanas. Ainda hoje não. Mas a doutora Manuela Ferreira Leite teve na altura uma coragem que agora não está a ter. Exatamente, porque manteve o ponto. Então pronto, aí é que está. E defendeu o homem até ao fim. Exatamente, foi 3 vezes ao Parlamento. Portanto, aqui o homem cansou-se porque ninguém o defendeu. A certa altura deixar o homem completamente pendurado. Além disso, aquilo de dizerem que ganha 15 mil euros, também quem ganha 15 mil euros deixa logo 50% no Estado. Também. Sabes quanto ganhava o Paulo Macedo na altura? Era 23 mil. Então, estás a ver? Tá bem, na altura.
Mas eu não tenho nada contra. Nem Eu eu. sou a favor. Não, nós estamos aqui a apontar as contradições do governo, não é Exatamente. a justeza da medida. Não, mas é isso. Não, e Mas- o ponto aqui é justamente este, Eduardo, que é, tu lideras uma equipa, não é? E decides que para o bom funcionamento da tua equipa precisas de alguém com determinado perfil para Sim, desempenhar exatamente. determinada função. E mal há um ruído público em relação a essa contratação, tu recuas. Sim. Não é? E Mas é portanto isso já que eu não é estou a dizer. preciso ninguém, estás a ver? Ou então... Rui. Mais O que fazem eu uma lei à estou a dizer medida. Relativamente à polícia, eu acho que estávamos a falar de Montenegro. Não, Relativamente sim, à estava a polícia, falar agora do eu Rosalino. acho que ele não recuou. Ele disse uma coisa... Não digas isso. Pá. Não, Ele pode ter pensado eu- melhor. Uma coisa é dizer que ele pensou melhor, a pôr melhor o discurso, tudo bem. Mas tu tens de comparar isso com a primeira reação dele. E mais, tens que comparar isso com a declaração do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que disse que aquela rusga era a primeira ou uma das várias que iam acontecer. Ou seja, há um discurso do governantes e um discurso depois da polémica. Eu até posso admitir que o Primeiro-Ministro tenha mudado de opinião. Sim, Agora, claro. que mudou de opinião, mudou. Não há dúvida. Não vejo isso assim, sinceramente, acho que não. Mas, para além disso, aquilo que a mim mais me preocupa é esta história das URS, porque é surrealista o que está a acontecer na área da saúde, não se percebem estas mudanças e não se consegue entender, porque não se consegue ver nenhuma melhoria efetiva, não é? Sobretudo porque o que está a acontecer é uma barragem à ida às urgências e as pessoas que não vão para onde? É porque, que eu saiba, não começaram a aparecer outros postos de atendimento. E, portanto, trava-se a entrada numa determinada maneira. E, além disso, demitem-se pessoas cuja competência nunca tinha sido posta em causa, porque há pessoas que já iam em segundos mandatos e, se calhar, terceiros, que foram exoneradas sem que haja fundamento, do meu ponto de vista. Luís Marques. Bom, voltando um bocadinho à nossa discussão sobre o Hélder Rosalino, é preciso sublinhar que o Governo fez uma lei à medida para contratar o Hélder Rosalino. E a seguir, com a polémica instalada, recua, não defende o homem, e é o próprio Hélder Rosalino que toma a decisão, e bem, perante o que estava a acontecer, a passar, de assumir a sua indisponibilidade para o cargo. Isto é absolutamente inadmissível, no meu ponto de vista. Aqui louvo, como já louvei a doutora Manuela, há 20 anos, penso eu, assumiu a contratação do Paulo Macedo e bem, isso custou-lhe. Reorganizou a Direção-Geral de Impostos. Se o Governo achava que o Hélder Rosalino era a pessoa certa, e aparentemente era, para o cargo de reestruturação da administração pública, então devia defender até ao fim. Aliás, recomendo a leitura de um texto da Helena Garrido no Observador, que sobre esta matéria diz tudo o que tem que ser dito. Absolutamente inadmissível, e mostra que é um governo muito condicionado portanto, pela opinião publicada, como dizia o Luís. Portanto, isso, um governo tem que ter coragem, tem que ter caráter, tem que tomar decisões, tem que ter convicções, tem que ter capacidade de confrontar, portanto, a oposição, portanto, e a opinião publicada, portanto, que hoje em dia a gente sabemos que é o dia-a-dia. Portanto, um governo não tenha coragem de fazer isso, enfim, arrisca-se... Chama-se liderança, não é? Arrisca-se a ser igual ao anterior. Portanto, o António Costa era um bocadinho isto. Andámos 8 anos portanto, nisto, sempre a criticar o Costa por dizer hoje uma coisa e amanhã outra, depois recuava e depois avançava. Enfim, e estava na expectativa que este fosse diferente, e esperemos que seja diferente, e que estes dois exemplos que aqui foram referidos sejam apenas, portanto, enfim, seja uma nuvem passageira. Relativamente à questão das unidades de saúde locais, estas 3 demissões, e parece que vão ser mais, portanto, o que li nos jornais, são absolutamente inadmissíveis. Por razões que não interessa agora, conheço bem algumas pessoas que trabalham nestas unidades de saúde locais, a nível, portanto, da administração, inclusive, e há aqui 2 expedientes que foram usados que revelam como a qualidade da administração pública em Portugal e da relação do poder político com a administração está completamente viciado. Em primeiro lugar, foi usado um expediente que é no Estatuto do Administrador Hospitalar. Penso que, não sei se aplica só, portanto, à administração hospitalar, senão há uma cláusula que permite ao Governo dispor do lugar da administração no primeiro ano de exercício do cargo. Não interessa que a pessoa esteja lá há 8, há 10... Há casos aqui em que há... primeiro ano de mandato. Ou seja, ao final, durante o primeiro ano de mandato, a administração pode ser demitida
sem qualquer tipo de justificação e sem direito à indemnização. O que significa que há casos, como acontece efetivamente, de pessoas que estão há 4 mandatos em funções e agora são demitidas, tanto no final do primeiro ano do, Como se do tivessem a quarto experiência, mandato. no fundo. Como se tivessem a experiência, como se fossem estagiários. É absolutamente inadmissível. Não é? Depois, tanto quanto sei, a justificação que foi dada não foi a competência ou a incompetência, a falta de resultados, a eficiência no exercício das funções, foi a necessidade de mudar de página. E isto é muito preocupante, que seja este o argumento que é usado para pessoas, portanto, que são servidores públicos, muitos deles com carreiras na administração pública, nomeadamente destas funções, independentemente das preferências político-partidárias das respectivas pessoas. Acho isto absolutamente inadmissível. Eu gostava de que nós ocupássemos estes 3, 4 minutos que temos ainda, antes dos enigmas, para refletirmos aqui um pouco sobre a questão do crime de Viseu, em que a imprensa se recusa a identificar a origem das famílias, em que o próprio Presidente da Câmara de Viseu faz umas declarações em que faz piruetas umas atrás das outras para evitar dizer que eram famílias ciganas. Isto faz algum sentido no dia de hoje e, sobretudo, tendo os ciganos uma cultura tão milenar, tão intensa? Isto é uma situação que já dura há vários anos. Portanto, aliás, houve recomendações, mesmo para a imprensa, se bem se lembram, que já há uns anos largos, de começar a não identificar as origens étnicas, etc., em situações de crimes, etc. E, portanto, isto tem-se mantido. Eu acho que, enfim, as coisas são o que são. E, como se costuma dizer, devem ser chamados os bois pelos nomes. Acho que faz parte do jornalismo a identificação e, sobretudo, dar notícias claras. E falar que confrontos de famílias, normalmente quando falamos de famílias ciganas, normalmente não omite-se o cigano e fala-se de famílias, quase que é para dizer, já sabem o que é, mas nós não podemos dizer tudo ou não devemos dizer tudo, e mesmo em relação a outras situações. Eu acho que é uma situação que deve ser revista, mas qual é o grande problema? Mais uma vez, nós temos aquele peso sobre o chamado da cultura woke que limita e está a limitar de que forma a própria liberdade de expressão, não é? E a clareza das coisas. As coisas são o que são. Houve um crime cometido por uma determinada pessoa e essa pessoa deve ser identificada sem nenhum problema. É assim a vida. Mas parece que só para algumas pessoas é que isso é possível e para outras não. Acho que ainda temos muito caminho a percorrer para, eventualmente, algum dia, voltarmos a poder identificar claramente em situações de crime e noutras, mas sobretudo em situações de crime, podermos dizer claramente de que indivíduo estamos a falar. Eduardo, 1 minuto. Sim, não, concordo genericamente com tudo o que o Luís disse. Tem que se chamar, tem que se dizer o que são, a realidade dos factos. Quando há um confronto do mesmo género entre pessoas do leste, dizem logo que são do leste. Se forem africanos, diz logo que são africanos. Não vejo qual é o problema de identificar. As coisas são como são. O jornalismo tem que ser objetivo e não tem que ter complexos de nenhuma natureza. Luís Marques. Há um artigo do João Miguel Tavares no Excelentíssimo, Público, muito bom sobre isto. Eu direi o seguinte, como jornalista, e penso que estamos todos de acordo, que a referência à etnia das pessoas deve ocorrer quando isso é relevante para a notícia. Não é? Claro. Se for irrelevante para a notícia, se alguém assalta uma casa, tanto faz que seja cigano, branco, amarelo, preto, asiático, ou seja, de onde for. É um assaltante. No caso concreto, isto era um conflito entre famílias e era relevante que fosse referido o facto de serem famílias ciganas, porque no caso concreto faz parte da notícia. Era para se perceber o que é que estava ali em causa, na realidade o facto de serem 2 famílias ciganas e um ajuste de contas entre famílias ciganas tem relevância para a notícia e nesse sentido é um erro que isso não tenha sido feito.
Muito bem, E parecer que de haver medo sobre isso. Não é? Sim, Não, esse é o problema. eu não sei se vocês viram as declarações do Presidente da Câmara Ruas. Os jornalistas e os noticiários em geral. Uma coisa inacreditável, as piruetas. Nós estamos a ver, os artifícios eles não são capazes de dizer, não é? Exato. Exatamente, nós estamos a saber o que eles querem dizer sem eles dizerem. É uma coisa extraordinária e um exercício até um bocado o exercício do absurdo, não é? Bom, já a seguir os grandes enigmas e as outras histórias. Os grandes enigmas e as outras histórias. Estamos no início de um ano, em 2025. Quais são os grandes enigmas que se perfilam? Eduardo Oliveira e Silva, começo por ti. Bom, eu defino dois. Há sempre um enigma que é o comportamento do planeta, ver se o planeta se porta bem e se não há nenhuma catástrofe daquelas imprevisíveis como a que sucedeu há 20 anos. Do ponto de vista humano, aquilo que mais me preocupa e que me faz aflição e que eu penso que pode ser o enigma do ano é a situação em Moçambique. Eu acho que é muito preocupante. Não percebo todas as variantes de tudo aquilo que se lá passa do ponto de vista, digamos, de até confissões religiosas cruzadas, mas é muito preocupante e acho que corremos o risco de que Moçambique se transforme também num Estado falhado e seria pena que as coisas não se compusessem e se continuasse esta degeneração. Muito bem, eu avanço com o meu enigma, que é o seguinte. Eu não sei se posso piscar os olhos, porque piscar os olhos também pode ter algum significado. Quem disse esta frase extraordinária foi Gouveia e Melo, perante a insistência dos jornalistas para que o cidadão se explicasse sobre a candidatura a Belém. Criam um anúncio, os jornalistas naturalmente criam um anúncio em forma de presente de Natal antecipado, que era o almirante explicar ao que vinha em 2025, mas ele nem os olhos piscou. Este episódio trouxe-me à memória um texto de Eduardo Prado Coelho, no Público, há uns anos, sobre um almoço com Manuel Maria Carrilho, à época ministro num governo de Guterres. Quando, à sobremesa, o governante ordenou um duchesse, Prado Coelho percebeu imediatamente o significado tremendo da decisão e não teve qualquer dúvida. Carrilho iria demitir-se de Ministro da Cultura. O texto é extraordinário, de facto, é extraordinário. Bom, se estes jornalistas que inquiriram o almirante o tivessem impressionado a ele decidir-se por um Santini, já sabiam qual era o futuro do nosso ex-chefe da Armada. Muito bem. Bom, da minha parte... Luís Marques. Luís, vou dizer tu que eu estou aqui com um bocado. Eu vou avançar, ainda vou voltar ao caso Rosalino. O meu enigma é o seguinte. As regras de contratação pública, sei que à partida penso que não contemplam esta ideia, que já agora eu deixo aqui de borla, que é o seguinte: porque é que este tipo de contratos, este tipo de pessoas que são contratadas, não são sujeitas a um contrato de tarefa? Isto é, têm um ordenado base, uma coisa mais simples, e depois define-se uma série de objetivos que as pessoas têm que cumprir, e no final do contrato, que tem que ter um termo, não é? Recebem um prémio por terem cumprido, ou se não cumprirem, não têm nada. Eu penso que isto resolveria certamente muitas questões, porque nós estamos a afastar claramente da administração pública as pessoas mais competentes. Ninguém tem pachorra para ser sujeita a este tipo de escrutínio. Os meios de comunicação social só se interessaram basicamente por saber qual era o ordenado do senhor. Não souberam... e também criticar porque ele foi secretário de Estado numa altura e defendeu, de facto, medidas muito drásticas, etc, etc. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, claro, que eu saiba, claro, não é? Por mais criticável que fossem as medidas que o senhor propunha. E, portanto, estamos assim e, de facto, não vamos ter, certamente, ou por outra, vamos ter cada vez menos pessoas competentes para serem chamadas para o governo, para terem cargos
de importância, portanto vão-se chamar júniores, ou então pessoas, os chamados boys, não é? Portanto, o meu enigma retoma aquilo que disse há um bocadinho o Eduardo em relação à tomada de posse do Trump, no dia 20 de janeiro, penso eu. Não pela cerimónia em si, embora tenha alguma curiosidade como ele como é que ela vai decorrer, mas o que é que se vai passar a seguir. Porque o grande enigma das nossas vidas, nesta fase das nossas vidas, e não só das nossas, mas de milhões de pessoas em todo o mundo e do mundo em geral, é exatamente o que é que se vai passar nos Estados Unidos a partir do dia 20. Isso pode mudar o mundo, sim. Pode mudar as nossas vidas, e isso vai ser muito relevante, talvez já não para nós, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Rui, se permites, queria só uma palavra final. Morreu a poetisa Adília Lopes, que, como sabemos, uma grande poeta. E eu queria só, é quase um desejo de ano novo, aproveitar um breve poema dela que diz: aproveita o dia, aproveita o instante, um dia é muito tempo. Bom ano. Bom ano para todos. Bom ano para todos. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, sempre ao domingo e sempre ao alcance de um clique. Até para a semana.